Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade infinita, tua bênção nós te pedimos para nos sentir protegidos, pois sabemos que estamos aqui na terra, mesmo que com isso o Senhor nos dá a misericórdia do esquecimento de outrora. Sabemos que o nosso ser imortal precisa passar por inúmeras provas e experiências mais rudimentares, porém indispensáveis, para que assim, por idas e vindas aqui na Terra, a gente possa ir percebendo a necessidade e depois o querer de ser uma pessoa melhor, procurando corrigir nossos pensamentos e ações, compreendendo, Pai, que tudo que sai de dentro da gente, em termos de sentimentos, irá nos elevar ou nos prejudicar. O nosso espírito, embora voltando aos rudimentos da carne, fracos e pobres, perante as maravilhas do universo, poderá tornar-se cada vez mais sábios, mais virtuoso e mais puro, porque só a experiência gera confiança, só a prática traz o verdadeiro conhecimento, só a transformação conduz à pureza, e só na compreensão e na sinceridade a virtude encontra base. Sabemos, Pai, que uma das maiores ligações que conseguimos ter contigo
é o momento em que nos ligamos a vós através da oração. E estar conversando contigo é uma oração. E como faz bem o nosso espírito, é o melhor alimento que conseguimos dar a ele, junto com os nossos melhores sentimentos, para com o nosso próximo. Abençoe a todos nós, Pai, e que sejamos cada vez mais obedientes à tua lei. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que assim seja. Daremos continuidade ao capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No estudo anterior, eu já tinha estudado, visto alguns tópicos e parei nas instruções dos Espíritos. Mas eu acho que vou retornar um pouco, fazer um breve resumo para depois, então, darmos continuidade. Então, bem-aventurados que são misericordiosos é uma das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha. Então, ele nos diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, nós vimos que misericórdia é a junção de duas palavras, que provém do latim: cordis, que significa coração, e miserere, que significa, que remete à dor, ao sofrimento, à penúria. Então, seria sentir, com o nosso coração o sofrimento do outro, O misericordioso, ele se apieda, ele se condói dos sofrimentos alheios, buscando auxiliá-los, mas também pratica, sempre esse sentimento, o perdão, as ofensas. Quando esse perdão vem da compreensão das fraquezas humanas, dos sentimentos frustrados, da necessidade de ser amado, que todos nós temos dentro de nós. Então, Kardec nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura, que aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Nós sabemos também das outras duas bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus fala da mansietude, da brandura, da afabilidade, da paciência, ele faz disso uma lei, Ele condena a violência, a cólera, a ira, todo sentimento descortês, toda expressão descortês que temos para com nossos irmãos, Que isso vem ser contrário à lei do amor. Toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Jesus nos diz que a misericórdia não deve ter limites, que devemos perdoar aos nossos irmãos não uma vez nem duas, mas 70 vezes, 7 vezes. E também nesse item, que perdoai para que Deus vos perdoe, Kardec nos diz que existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, generosa, que é sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, possibilitando uma reconciliação sincera entre as partes. Então, é um perdão sincero, não é um perdão só dos lábios, mas é um perdão do coração. E a outra que ele nos diz seria, calma aí, que evita de amor próximo, ainda que isso tenha justificativo. E a segunda é a que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe a outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação.
a fim de poder dizer a toda a gente, veja como sou generoso. Então, isso aí é o orgulho, né? A pessoa perdoa, né, de lábios, mas não perdoa verdadeiramente, né? Está sempre relembrando aquele erro, né? Cobrando, né? Não possibilitando que haja uma reconciliação sincera. E o outro tópico que nós vimos foi reconciliação com os adversários. No Evangelho de Mateus, Jesus fala: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Aí ele nos diz que na prática do perdão, como, né, do bem, há dois efeitos: o efeito moral e o efeito material. O efeito moral é que, se existe o perdão, né, os dois, né, vão ficar bem, não é isso? O ofensor e o ofendido, eles quebram a todo aquele sentimento ruim, né, aquelas vibrações negativas, né? É um efeito no sentir, fortalecendo, né, sentimentos e emoções agradáveis e nobres. Ofensor e ofendido se sentem mais aliviados e felizes. E o efeito material seria romper, né, eliminar as vibrações negativas, que é a consequência da ação e pensamentos negativos, né? A morte, como ele nos diz aqui, não nos livra dos nossos inimigos, né? Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. E ele nos esclarece que todos esses sentimentos que temos aqui enquanto encarnados levaremos conosco. Então, todo sentimento de raiva, de amargura, sentimentos de vingança, né, levaremos também conosco para o outro lado, né? E se não houver o perdão, né, aquele espírito leva para o outro lado e aproveita uma oportunidade para se vingar daquele que está encarnado. Aí ele fala: neste fato, né, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e de possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder, né? Então, não houve, no momento adequado, enquanto estava a caminho, não houve a reconciliação, né? Causando esse mal-estar, levando para o outro lado, né? Aí ele nos diz que, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de anterior, né, animosidade. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Sem contar, né, irmãos, que quando a gente não tem essa reconciliação, né, a vida fica muito mais difícil, porque os sentimentos, né, que nutrimos de amargura, de rancor, de raiva, causam doenças, provocam muitos desequilíbrios, né? Outro tópico que nós estudamos foi o sacrifício mais agradável a Deus. E ele nos fala, né, se, portanto, quando fordes depois depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar. E ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. E ele diz: quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, né? Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos.
Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expandido de todo e qualquer pensamento mau. Então, antes de fazermos as nossas oferendas, né, Cristo nos diz que devemos ter o coração livre, né, limpo, um coração com simplicidade, com humildade, livre de qualquer sentimento de rancor, de ódio, de amargura, né, que possamos estar, né, perdoando, para que nós também possamos ser perdoados, né? Aí, entrando no templo do Senhor, né, deve o cristão deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Outro tópico que nós vimos no estudo anterior foi o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Então, ele nos diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de ver o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, temos muita facilidade, né, de vermos os defeitos dos nossos irmãos, né, e não observarmos os nossos defeitos. Né? Muitas das vezes projetamos no outro sentimentos, né, e defeitos que são nossos. Né? Então, temos que estar preocupados, né, em nos corrigirmos, né, de não estar apontando o defeito do outro, mas olhando para dentro de nós mesmos e verificando os nossos defeitos, porque ele nós podemos mudar, né? E só mudaremos quando realmente quisermos. Então, deixarmos o orgulho de lado, né? Achar que estamos sempre certos, né? Ou ficar nos desculpando, né? Porque são 2 pesos e 2 medidas. Para nós temos sempre uma justificativa, e para o outro nós somos geralmente muito rigorosos. Então, isso é o quê? É o orgulho, né? E ele nos diz que o orgulho é o pai de muitos vícios. Além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. O orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. E o último tópico que nós vimos anteriormente foi: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, ele nos diz: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, a mesma medida, né, que julgamos, também seremos julgados, né? Ele nos diz, quando Jesus diz: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, ele quis dizer, né? Ele faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Né? Todos nós temos os nossos defeitos, né? E precisamos sempre, né, de indulgência, tanto do Pai quanto de nossos irmãos, né? Nenhum de nós ainda é um espírito perfeito, é um espírito evoluído. Nós estamos em construção, né? Temos que observar a cada dia os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos tropeços, para que possamos estar corrigindo as nossas atitudes. Ele nos ensina, quer dizer, ela nos ensina essa sentença, né, que não atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que
nos absolvemos. Então, né, condenar o outro, sendo que nós também temos as mesmas atitudes. Então, não podemos, né, condenar aquilo que ainda praticamos, né? Antes de profligarmos, ou seja, de abatermos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Temos que observar se nós também não estamos cometendo esses mesmos erros, né? Nós não podemos repreender aquilo que ainda também praticamos. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Pode ser reprimir o mal, né, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Desacreditar uma pessoa, né, seria uma atitude totalmente sem caridade, né, sem benevolência. Agora, reprimir o mal pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E por quê? A não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal, né? Então, não estamos isentos de reprimir, né? De falar, mas temos que observar se nós também não estamos praticando a mesma coisa e se isso for, né, ajudar de alguma forma. Kardec também nos diz que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, se ainda cometemos os mesmos erros, não podemos repreender o outro, né? A consciência íntima, demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá no bem, né? E começaremos, então, a estudar as instruções dos Espíritos, né? Nós vamos ver sobre o perdão das ofensas, sobre a indulgência e sobre uma pergunta que Kardec faz para o Espírito de São Luís. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então, inicialmente, nós veremos, né, as instruções sobre o perdão das ofensas. E nós temos duas mensagens de Simeão, do 1862, e do nosso querido mentor Paulo, né, o apóstolo Paulo, em Lyon, 1861. Então, vamos ver inicialmente a mensagem de Simeão, né, que traz essas mensagens para nos instruir, para nos alertar, né, para que nos esclarecendo como a melhor forma de proceder. Aí ele começa nos falando: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Ele, o justo por excelência, né, Jesus, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que seu perdão desse a te pagar as faltas? Então, ele nos diz que devemos perdoar os nossos irmãos tantas vezes quanto forem necessárias. Assim como pedimos ao Pai frequentemente perdão dos nossos, né, pelos nossos erros, pela nossa vigilância, pelo nosso mau proceder, pelas nossas, né, nosso mau comportamento. Muitas das vezes queremos acertar e ainda acabamos errando, né? Então, o Pai é tão misericordioso para com todos nós, né? Através das reencarnações, das diversas encarnações, nós temos oportunidade, né, de irmos
evoluindo, né, a nosso destino final, né, de nos tornarmos espíritos perfeitos, né, mas por enquanto somos espíritos imperfeitos, cometemos ainda muitos erros e precisamos muito do perdão de nosso Pai, né, que Ele nos alerte como a melhor forma de proceder, para que possamos despertar, para entendermos, né, as nossas necessidades, os nossos erros. Assim também a gente tem que olhar para o nosso irmão, né, olhar para o outro e ver que ele é um como nós, continua tendo também os erros. Então, agir como ele diz, né, ser brandos e humildes de coração, né, sem medir a nossa mansuetude, né, agir com o outro da forma como queremos que o Pai haja conosco. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Daí que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Então, que a gente não seja orgulhoso, egoísta, né, mesquinho, né, hipócrita, mas que possamos estar a cada dia, né, praticando as leis divinas que estão nas nossas consciências, né, que possamos nos observar. Aí ele continua: perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto maior a gravidade do mal, maior o mérito em estarmos perdoando, né? Nenhum merecimento tereis sem relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, perdoar mesmo que aquilo vai nos afetar diretamente, né, que tenham causado um prejuízo para nós. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede, esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis, senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, ele nos diz, né, que o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, não deve ser oco, não deve ser um perdão da boca para fora, mas sim um perdão de coração, né? E que, além de perdoar, né, que possamos estar observando qual o mal, o bem que daí poderemos fazer, como poderemos proceder de uma forma bondosa, né? Aqui, né, no bem que podeis fazeis. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, né, que os nossos pensamentos sejam puros, porque não adianta o perdão da boca para fora. Deus, né, sabe, né, tudo que vai no nosso interior, todos os nossos pensamentos, né? Cuidai, portanto, de os expungir, né, de apagar de todo sentimento de rancor, né, tirar de nós todo sentimento de rancor, de ira, né? Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. A outra mensagem sobre o perdão das ofensas é do apóstolo Paulo, em Lyon, 1861, que fará também uma reflexão sobre o perdão. Ele nos diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, perdoar os amigos é pedir perdão para si mesmo, porque quando a gente não perdoa, a gente cria um elo de vibrações negativas,
né, a gente não fica bem, existe a amargura, o ódio, né, sentimentos contrários à lei do amor. Então, quando perdoamos as ofensas, né, dos nossos inimigos, rompemos com todos esses sentimentos, né, ruins e negativos. E daí por diante poderemos, né, estar dando oportunidade para que novos sentimentos ocorram, né? Aos amigos. É uma prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, porque nós já vimos que o perdão, né, é próprio de almas mais elevadas, já com algum conhecimento, né? Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Então, como podemos pedir, né, perdão a Deus, né, se nós, né, necessitados de indulgência, nos recusamos a, né, a perdoar qualquer, né, ofensa de nossos irmãos, uma ofensa leve, né, como ele nos diz. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Por ser que ele diz que ele nunca perdoará, né, ele não está se colocando numa posição que ele também possa ser perdoado. Ele também não vai ficar livre dessas vibrações negativas, né? São sentimentos ruins de pensar dessa forma, né? Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Então, ele vai nos narrar aqui que muitas das vezes essas ofensas a gente não reconhece, mas fizemos de alguma forma para que aquilo acontecesse. Uma palavra mal dada, uma resposta atravessada, sentimentos, né, pensamentos ruins, né? Aí ele nos diz: quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da ofensa que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Então, temos que observar se não fomos nós, né, que de alguma forma provocamos aquela situação, né? Temos que fazer uma reflexão, estarmos nos analisando a situação, né, que ocorreu, para ver se não fizemos, de alguma forma, causamos aquele desentendimento. E, né, supondo que fomos, né, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Então, aumentar, né, uma coisa que era pequena, um agravo que seria pequeno, a gente faz aquilo aumentar, dá um valor muito maior do que aquilo realmente tem, né? Então, provocando aí uma ruptura, um desentendimento maior. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados, né? Se de alguma forma poderíamos impedir, né, as consequências e não fizemos, né? Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, né, piedosos, caridosos, e com isso só fareis que vosso mérito cresça. Então, se, né, analisando, vimos que não fizemos jus a nenhum desses casos aqui citados, mesmo assim, perdoando, né, conseguiremos méritos, né? E ele também vai nos dizer que existem duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração.
Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Então, é muito comum essa situação, né? Dizermos que perdoamos, mas não queremos ele mais em nosso convívio, né? Não desejo nada, mas não querer mais a presença, né? E aí ele diz que esse é o perdão só dos lábios, não existe o perdão sincero do coração, né? Porque se algo acontece de ruim, né? Fica satisfeito com aquilo que aconteceu com o outro, né? Ou fala, ele bem mereceu, né? Isso, né? Aí ele pergunta, será esse o perdão segundo o Evangelho? Será isso que Jesus falou para nós, né? Perdoar só de lábios, mas do coração continuar com todos aqueles sentimentos ruins? Não, né? O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Deus não quer que sejamos hipócritas, né? Que falemos, né? Que a gente fale que perdoou, mas que no nosso coração não tenhamos um coração limpo, né? Não tenhamos um coração sereno, né? Não sejamos simples, humildes, né? Que a gente olhe para o nosso irmão com diferença. Ele deseja que a gente perdoe dos lábios e do coração também, né? O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de fingimentos, né? Não é, né? Deus não vai se deixar enganar por palavras bonitas, né? E por fingimentos da nossa parte. Ele sabe o que vai no nosso coração, né? O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueceis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E aí nós vamos ver agora, né, 3 espíritos que vão nos falar sobre a indulgência, né? José, um espírito protetor, João, bispo de Bordeaux, e Dufresne. Eles vão nos falar sobre a indulgência. A indulgência é um sentimento nobre, né? Muito nobre. E é um sentimento doce, fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso disso. Nós vamos ver que a indulgência, ela, né, não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência o descobre, tem sempre pronta uma desculpa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, ele nos diz, não ver os defeitos, ou se os vê, não os comenta, né? É muito bonito isso, né, gente? Não comentar o defeito do outro, não criticar, não falar, né, com mais ninguém sobre aquele assunto, né? E se alguém vier falar, né, desviar aquele, né, mostrar as qualidades daquele irmão, né? Não se comprazer, não se ficar bem falando mal, né, e apontar o erro daquele irmão. Evitar falar deles, divulgá-los, né? Temos que tomar, deixa eu só olhar a hora aqui. Desculpa, gente.
quando que a gente critica, né? Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Então, quando nós censuramos, nós queremos dizer que somos melhor do que o outro, né? Aí o orgulho também. Aí ele nos diz: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Então, que nós temos que nos lembrar sempre que Deus está nos perdoando, né? Está sendo indulgente para conosco, olhando as nossas possibilidades e não os nossos defeitos. E assim também devemos ser severos conosco e indulgentes com o outro, porque nós podemos estar nos analisando e mudarmos, né? Tentar mudar, né? Então, esse foi o primeiro. O segundo foi João, né, o Espírito de João, bispo de Bordeaux, que fala sobre: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, mais uma vez, nos falando da necessidade de sermos indulgentes para com os outros e severos para conosco mesmo, né? Julgar com severidade as nossas próprias ações, né? Verificarmos se estamos agindo com o coração limpo, de uma forma, né, conscienciosa, de acordo com as leis divinas, com aquilo que Jesus espera de nós. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nos quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Aí ele fala: que é o que pedis ao Senhor quando implorai para vós o seu perdão? Então, nós não queremos, né, só o esquecimento das nossas faltas, porque aí não teríamos nenhum merecimento. Não é verdade? O esquecimento de Deus sobre as nossas faltas não faria com que não progrediríamos, não é verdade? Esquecimento que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, né? É certo, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito. Então, não seríamos dignos de recompensa porque não praticamos nenhum bem, né? Nem, ainda menos, do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincendir de neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, né, para que a gente possa refazer os nossos caminhos, não cairmos novamente nos mesmos erros. Né, pedimos as forças necessárias, os conselhos, a ajuda necessária para que a gente possa trilhar por novos caminhos, né, por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e a reparação. Então, nos arrependermos, reparar os nossos erros, né, e irmos por novos caminhos. Aí, a última mensagem foi aqui do Espírito, né, do bispo de Neves. Também vai falar sobre a indulgência. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Né? É muito mais fácil estarmos criticando os outros, né, apontando as faltas, né, sendo severos para com os outros e indulgentes para conosco mesmo. E, na verdade, é isso que eles eles aconselham o contrário, que sejamos indulgentes para com os outros e severos para conosco. É esta uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam.
Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado, né, a alijar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Quando deixares de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentar na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Então, né, temos a ajuda dos espíritos superiores para nos ajudar, nos alertar, para verificarmos, né? E ele, como ele nos diz, né, todo homem que se acha, que é orgulhoso para se achar, né, superior ao outro, né, em virtude e mérito, é insensato, né? Deus os castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, que ao invés de estarmos olhando os defeitos dos nossos irmãos, que a gente possa olhar as suas virtudes, as suas qualidades, focar nisso, né? Focar, elogiar, né? Isso vai ajudar o progresso do outro. Aí ele fala, né? Praticarmos a caridade do coração, caridade para o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos. E amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, do qual fez ele uma lei para todas as criaturas. E agora Kardec faz 3 perguntas, né, ao São Luís, ao Espírito de São Luís, Paris, 1860, sobre é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? No livro dos Espíritos, na pergunta 903, ele também pergunta: a culpa em estudar os defeitos dos outros? Aí os espíritos respondem: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, né? Se é para sermos descaridosos, né? Há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticares. Então, observar se estamos criticando e também estamos cometendo aquele mesmo erro. Nós temos que ter qualidades opostas àquela que nós criticamos, né? Esse é o meio de vos tornar superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê uma palha no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Então, vamos às perguntas. Deixa eu olhar, o horário já está, eu acho, mas dá tempo. A primeira pergunta, né, feita por Kardec a São Luís é: ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Quer dizer, nenhum dos espíritos, né, aqui se encontra é perfeito. Então, pode, né,
tem o direito de repreender? Aí ele fala, certamente, a pergunta é, será que ninguém tem o direito? Ele fala, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, né, devemos sim observar, né, os defeitos daqueles e repreender aqueles que estão sobre a nossa tutela. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, a fim, né, de ajudá-lo a progredir, né? E não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, criticar, né, no intuito de ajudar aquele irmão a se melhorar, né? Nunca com o intuito de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça ao trem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido, né? Então, sempre, né, reforçando, né, a necessidade de nos conhecermos, né, de estarmos observando a nós mesmos, né, conhecermos os nossos defeitos, aquele que precisamos melhorar, né, muitos a gente não vai conseguir melhorar só nessa encarnação, viremos muitas outras vezes, mas o que aquilo que nós pudermos estar trabalhando em nós, melhorando, né. A outra pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Então, notar a imperfeição quando não vai ter nenhum proveito, né? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe, né? Nós vamos ver o mal quando ele existe. Não é não ver o mal. Ver, a gente vê, né? Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, não é? Falar da ação e não daquele irmão, né? E até porque uma forma de observar é para que a gente, né, não faça aquela mesma ação, né, para que possamos estar evoluindo e às vezes ajudar no progresso do outro. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo ou faça em seu proveito pessoal, né? Isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, né? Ele reprova e ele, né, nota e se vigia e para que não faça o mesmo, né? Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista, como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? E a última pergunta, Kardec faz haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Aí ele fala, é muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida, né? Ser caridade, né? Benevolência, indulgência, né? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiro, então, aquele mal está prejudicando outras pessoas, né? Deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas.
Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, irmãos, chegamos ao final do estudo desse capítulo. Não sei se tem alguma pergunta. Eu estou meio atrapalhado que mudou aqui o aplicativo. Tem alguma pergunta, gente? Acho que não. Vamos ver aqui. Eu espero que todos nós possamos ter aproveitado bastante, né, esse estudo, né, que possamos trabalhar em nós, né, o perdão das ofensas e a indulgência, né? Vamos chamar agora o hino, né, e a oração. Obrigada, Deus, pela oportunidade de aqui estar junto de vocês. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Mãe querida e amada Maria Santíssima, estamos nesse momento a rogar a vossa bênção, a vossa proteção, e que o vosso amor toque o mais sensível do nosso ser espiritual, que nossa alma seja envolvida por vosso manto sagrado, e assim a gente sinta o quanto é maravilhoso ser amado. Que a gente possa, Mãe, aprender a respeitar o sentimento e o momento de cada ser, mas que a gente não cruze os braços para tudo que o ser está caminhando. Que a gente possa orar uns pelos outros, dar as mãos e procurar caminhar em segurança. Precisamos estar sempre recordando
os ensinamentos do nosso querido Jesus, teu Filho, Mãe, que tantos exemplos deixaste para nós. Precisamos colocar em prática todos os dias, principalmente nos momentos difíceis, que é onde nos convida a ser mansos, porém sábios, para saber lidar com a situação. Que nesse momento, Mãe, em que estamos nos despedindo, encha-nos com teu amor grandioso e que essa noite possamos refletir sobre tudo que foi dito. Obrigada, Mãe, por teu amor, por teu carinho e por teus conselhos. Que a Senhora possa visitar a todos, transmitindo tudo o que cada um necessita, para que o seu ser espiritual encontre a paz e a serenidade, e assim o corpo também seja beneficiado. Que assim seja.